Irmãos, muito boa noite, mais uma vez, né? É com grande alegria que estamos de volta à casa de Deus, para estarmos cultuando juntos, em comunhão. Passamos por um momento em que aqui nós tivemos motivo justo, mas que, graças a Deus, com a permissão de Deus, e cumprindo aí os protocolos das autoridades de saúde, estamos de volta. Nesse primeiro momento, optamos por desencorajar aquelas pessoas que estejam compondo os grupos de risco a virem. Estamos ainda no momento de entendimento dessa pandemia, mas que todo aquele que se sentir à vontade, que esteja vindo à casa de Deus para junto conosco estarmos cultuando a Deus e dando a Ele o louvor devido. Convido os irmãos a estarem se colocando de pé e estar abrindo o livro do Salmo 107, do 1 a 15. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Digam-no os remidos do Senhor, os que Ele resgatou da mão do inimigo. Congregou de entre as terras, do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Mar. Andaram errantes pelo deserto, por ermos caminhos, sem achar cidade em que habitassem. Famintos e sedentos, desfalecia neles a alma. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das tribulações. Conduziu-os pelo caminho direito, para que fossem à cidade em que habitassem. Rendam graça ao Senhor por sua bondade e por sua maravilha, para com os filhos dos homens. Pois descedentou a alma sequiosa, e fartou de bens a alma faminta. Os que se assentaram nas trevas e nas sombras da morte, presos de aflição e enfermos, por se terem rebelado contra a palavra de Deus, e haverem desprezado o conselho do Altíssimo, de modo que lhes abateu com trabalhos o coração. Caíram, e não houve quem os socorresse. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. Tirou-os da treva e das sombras da morte, e lhes despedaçou as cadeias. Rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas. Vamos estar cantando então o hino número 10, a criação e o seu Criador. Criaturas que Deus Pai, todos erguei a voz cantai, louvai-o, aleluia, o sol dourado a refugir, com lua entrada a reluzir, louvai-o, aleluia, aleluia. Infinitas bênçãos canta já, louvai-o, aleluia, frutos e flores juntos dai, a glória a Deus, Senhor e Pai, louvai-o, aleluia, aleluia, aleluia. Os homens sábios e de bem, a todos proclamai também, louvai-o, aleluia, louvar o Filho, glória ao Pai, e ao Santo Espírito louvai, louvai-o, aleluia, aleluia, aleluia. Oremos.
Senhor Deus, amado Pai, graças te damos, Pai, pelo privilégio de podermos estar em sua casa, Pai. Agradecemos, Pai, porque o Senhor, Pai, que nos sustenta, Pai, o Senhor, Pai, que é Deus sobre tudo e sobre todos, Pai. O Senhor que é o único digno de toda honra, toda glória e toda adoração, Pai. Nos colocamos diante de Ti, Pai, reconhecedores que somos, Pai, pecadores, Pai. Mas mesmo, Pai, no lamaçal do pecado o Senhor nos resgatou, Pai. E o Senhor enviou o Seu Filho amado, Pai, para aquela cruz, Pai, para que pudéssemos ser lavados, Pai, remidos, Pai, de nossos pecados e novamente religados a Ti, Pai. Mas te pedir, Pai, que receba esse culto, Pai, que ele chegue com um aroma agradável, Pai, a Ti, Pai. Que tudo que fizermos aqui, Pai, seja para a honra e glória do Seu santo nome, Pai. Essa oração, Pai, que te faço, em nome do Seu Filho amado Jesus. Amém. De glória em glória te vejo, quanto mais te conheço, quero saber mais de ti, Senhor. De glória em glória te vejo, te conheço, quero saber mais de ti, meu Deus, como és bom, quebranta-me, transforma-me. E revelar ao mundo teu amor. Quero ser mais como ver a vida como saturar-me do teu Espírito e refletir ao mundo teu amor, e refletir ao mundo teu amor. Poder sentar, irmãos? Que a graça e a paz do Senhor Jesus continue em nosso coração. Amém? Louvamos a Deus pelo privilégio que Ele nos concede em podermos prestar culto a Deus, embora de forma bem reduzida, mas graças a Deus, respeitando todas as normas, podemos voltar aos cultos presenciais ao nosso Deus, pois Ele é digno. Após louvarmos e bendizermos ao nosso Senhor, nós queremos meditar um pouco na palavra do Senhor. E para nossa meditação, eu convido os irmãos a abrirem a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, dos versículos 1 ao versículo 4. Eu estarei lendo e você, com a sua Bíblia aberta, pode acompanhar então a leitura da palavra do Senhor. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, dos versículos 1 ao 4, que nos diz assim: Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo
e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Que o Senhor Deus aplique a sua palavra ao nosso coração. Nós queremos esta noite estar meditando na palavra do Senhor, na Bíblia Sagrada, e nós queremos usar como tema para a nossa reflexão o último Pentecostes. Então, esse tema da palavra que estaremos tratando, estaremos nos baseando assim no texto que foi lido. No dia 31 de maio mês passado, comemorou-se uma data muito importante. Eu acredito que para a cristandade, principalmente, pelo fato que foi celebrado ou comemorado o dia de Pentecostes. Quando olhamos para o dia de Pentecostes, essa data não foi inventada pelos cristãos, não foram os cristãos que inventaram ou criaram essa data chamada dia de Pentecostes, ou a festa do Pentecostes. Não é uma data ou um evento que é comemorado ainda hoje por todos os cristãos, mas ele é relembrado, este fato do Pentecostes, ele é relembrado porque encontra-se nas Escrituras, pois foi uma das festas, ou era uma das festas, estabelecidas pelo próprio Deus para o povo de Israel. Esse tema também, esse Pentecoste também era chamado das festas das semanas, que era comemorado em Israel, que eram 7 semanas de festas, que se comemorava após a Páscoa. Ou seja, após 7 semanas, então cumpria-se 49 e o 50º dia seria então celebrava-se, principalmente os judeus, eles celebravam então o dia de Pentecostes. Isso nós podemos ver que se encontra em Levítico 23:15, assim nos diz: contareis para vós outros desde o dia imediato ao sábado, desde o dia em que trouxestes o molho da oferta movida, 7 semanas inteiras serão. Então, vemos também ainda no versículo de número 16, que assim está escrito: até o dia imediato ao 7º sábado, contareis 50 dias, então trareis nova oferta de manjares ao Senhor. Então, Levítico de número 23 e os versículos 15 e 16. Então, aqui está uma narração ou uma apresentação da celebração da Páscoa dos judeus, onde a celebração do Pentecostes, que acontecia 7 semanas após a Páscoa. Então os judeus, eles comemoravam essa festa como um memorial e uma ordenança para todo judeu. Então não era uma coisa bem opcional, eles se sentiam como que obrigados a fazê-lo, porque estava inserido também nas leis levíticas das festas instituídas. Algo importante quando olhamos para esse contexto: todos os judeus e os prosélitos, aqueles que se converteram ao judaísmo, eles também participavam dessa festa. Com o passar do tempo, essa festa se tornou tão popular que muitos povos vinham participar dessa festa, até devido à grande festividade que acontecia. Então a festa se tornou uma festa famosa. Então não era só uma festa religiosa, com o passar do tempo, essa festa se tornou uma festa tão popular e tão procurada que geralmente muitos povos, outras pessoas que não necessariamente eram judeus, eles vinham celebrar então essa festa de Pentecostes. Algo importante quando olhamos para essa questão, que Deus, ele usou esta ocasião dessa festa na época de Jesus para também cumprir a sua palavra, para cumprir a sua promessa. O Senhor Jesus, ele tinha prometido que o Espírito de Deus viria para estar com a sua igreja. É o que nós então vemos, o que está em João 14, versículo 16. Você pode ler na sua Bíblia, que diz assim: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Então o Senhor Jesus, ele fez a promessa que o Consolador viria. O versículo também de número 26,
está escrito: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Esses dois versículos e outros que Jesus também fala sobre a promessa da vinda do Espírito Santo são importantes, porque o Senhor Jesus, ele prometeu que o Espírito Santo viria. Porém, ele não disse quando o Espírito Santo seria derramado na igreja ou viria para estar na igreja. O Senhor Jesus, ele falou para os seus discípulos que ele teria que voltar para Deus, ele teria que subir aos céus e lá ele ficaria, mas os cristãos não ficariam sós. Ele enviaria o outro Consolador, o Espírito Santo, que estaria com os cristãos para sempre. Ou seja, este Consolador, ele seria o guardião, aquele que dirigiria a vida do cristão. Esse Consolador também, ele ensinaria o caminho de Deus, daria a compreensão da palavra de Deus aos cristãos, além de outras funções que o Espírito de Deus teria como a missão dele aqui na igreja. Há algo interessante que aí nós passamos para o texto de Atos capítulo 2 que nós lemos. O versículo 1 diz assim: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. O que nos chama a atenção aqui é que Lucas, ele registra aqui em Atos, que ao cumprir-se o dia de Pentecostes, então ao fim do 50º dia após a Páscoa, no dia de Pentecostes, então aconteceu um fato interessante. Diz que neste dia eles estavam todos reunidos. É interessante que não diz o local onde eles estavam reunidos. Todos estavam reunidos no mesmo lugar. Também não diz quantos estavam reunidos. Acredita-se, considerando o que está registrado em Atos 1,15, que naqueles dias levantou-se Pedro no meio dos irmãos. Ora, compunha-se a assembleia de umas 120 pessoas. E diz, é interessante que essa parte aqui de Atos 1 está falando sobre a questão da escolha de Matias, que foi eleito como apóstolo em lugar de Judas. Então, embora esse contexto aqui de Atos 1,15, ele é um pouco diferente, embora está em Atos, né, ainda em Atos capítulo 1, não se sabe se esse mesmo número de irmãos apresentado aqui em Atos 1,15, também era o mesmo número de irmãos que estavam reunidos em Atos 2:1, mas diz que eles estavam reunidos todos no mesmo lugar, independente da quantidade, ali tinha um número de irmãos reunidos. Algo importante também quando olhamos para essa questão, não diz o que eles estavam fazendo nessa reunião. Podiam estar estudando as Escrituras, podiam estar orando, podiam estar também aproveitando aquela oportunidade da festa de Pentecostes, do cumprimento, do final da festa de Pentecostes, para evangelizar. O texto não diz claramente quantos e o que eles estavam, nem em que lugar, mas estavam em certo lugar, reunidos, certamente buscando a Deus. Algo interessante também, o certo é que eles estavam ainda esperando o cumprimento da promessa do Senhor Jesus de que o Espírito Santo viria, porque o Senhor Jesus já tinha subido aos céus, ele já tinha ascendido aos céus, e ele tinha prometido aos cristãos que o Espírito Santo viria, mas até então o Espírito Santo não tinha chegado ainda, não havia uma manifestação da chegada do Espírito Santo na igreja, nos cristãos que ali estavam reunidos. Algo importante, quando olhamos para todo esse quadro que estava acontecendo ali, nós lembramos de Atos, capítulo 1 e o versículo 8, que diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até aos confins da terra. Aqui é a promessa que Jesus tinha feito anteriormente aos discípulos, aqui em Atos 1:8, antes de Jesus subir aos céus, ascender aos céus para estar com Deus. Então ele relembrou essa promessa que ele já tinha feito em João 14. Então ali os discípulos queriam saber o tempo e a época que Jesus viria e restauraria todas as coisas.
E ele diz: olha, não cabe a vocês, não compete a vocês saber tempos ou época que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E a partir de então vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, como em Samaria e até os confins da terra. Então ali em Atos 2, eles estavam certamente esperando o cumprimento dessa promessa. Eles não sabiam que seria exatamente naquele dia de Pentecostes, porque Jesus não disse quando seria a vinda do Espírito Santo. Algo interessante, quando olhamos então para o versículo 2 de Atos 2:2, de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E naquele momento onde todos estavam reunidos, e aqui Lucas ele já apresenta um local onde eles estavam, numa casa, não diz de quem era esta casa, onde estava, mas eles estavam todos ali, assentados, certamente orando ou lendo as Escrituras, estavam reunidos. E de repente veio do céu um som como de um vento. E é interessante que não foi um vento, não disse que foi um vento, mas um som como de um vento, foi um barulho. É apenas um barulho sem de fato ter vento nenhum, não derrubou cadeiras, não foi um vento impetuoso, que não foi um furacão, não foi uma tempestade, mas foi um som como de um vento forte, de um vento impetuoso. Porém, naquele momento, o que aconteceu foi que algo inesperado para eles. E a partir de então, a gente vê que ali aparece essa evidência de que o Espírito Santo tenha sido enviado. Esse som como de um vento. E essas evidências foram importantes porque despertou o coração deles, a vida deles, e eles então entenderam que algo diferente estava acontecendo. O versículo número 3 diz assim: e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Este versículo também é interessante, que algo visível aconteceu. Não só os ouvidos, mas agora que eles viram. E diz que apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo. Não sabemos de fato como foi esta visão, o que eles viram. Chamas de fogo, como alguns pintam, chama de fogo na cabeça de cada pessoa, em forma de uma língua pegando fogo, não sabemos. Mas diz aqui que apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. E é interessante essa narração, que é algo visível que aconteceu na vida dos discípulos ali, e eles entenderam. Porque não só ouviram e viram, mas algo no interior deles aconteceu. O versículo número 4 diz assim: todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falasse. Importante este versículo aqui, porque agora foi algo no interior deles. Todos eles ficaram cheios do Espírito Santo, ficaram tomados pelo Espírito Santo e passaram então a falar em outras línguas. E diz o texto aqui, segundo o Espírito lhes concedia que falasse. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, mas esse cheio do Espírito Santo não era algo sem controle. Por isso que Lucas deixa claro que eles falavam segundo o Espírito lhes concedia que falasse. Eles cheios do Espírito Santo, mas controlados pelo Espírito Santo. Então não foi uma doideira que aconteceu, não foi um gritava, o outro esperneava, o outro caía, o outro se jogava na parede, como tem muita coisa por aí. Não era uma bagunça. Eles ficaram cheios do Espírito Santo e ali havia uma ordem, porque o Espírito Santo ele é ordeiro, ele não é de confusão, ele não é de bagunça. Por isso que cada um falava segundo o Espírito lhes concedia que falasse. Havia um controle, porque uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela tem controle de si. E é diferente de uma pessoa possessa por uma coisa ruim. Ela não se controla, mas o Espírito ele controla.
ele domina. É algo interessante dentro desse contexto, que o poder veio sobre a vida deles, principalmente para evangelizar, porque a promessa de Jesus é que eles receberiam poder ao descer sobre eles o Espírito Santo, e eles então passariam a evangelizar. O versículo 5 diz assim: ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. E aquela oportunidade ali, porque foi ao cumprir-se o dia de Pentecostes, e aquele momento usado por Deus foi um momento oportuno. Deus enviou naquele dia. Os cristãos não sabiam que seria naquele dia o derramado do Espírito Santo, mas Lucas deixa claro que foi esse dia que Deus escolheu. Se não fosse esse dia, seria outro, mas Deus, ele escolheu exatamente este dia, a oportunidade certa, para que muitas nações ali ouvissem a palavra do Senhor, ouvissem a mensagem do Evangelho, e ouvissem de forma poderosa. Por isso que o versículo 5 diz que estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações, porque vieram para a festa. Tinha cerca de 15 nações ali reunidas, contando com os judeus também. Então era um número imenso de pessoas, e a oportunidade então foi aproveitada para que a evangelização acontecesse. Algo importante que está no versículo 6: quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuía de perplexidade, porquanto cada um os ouviam falar na sua própria língua. Esta passagem, esse versículo é interessante, que este poder do Espírito Santo, ele foi controlado pelo Espírito Santo. E as pessoas que estavam ali de várias nações, cada um falava a sua própria língua, nem todos entendiam todas as línguas, mas no momento que Pedro ele começa a pregar o Evangelho, ele abre a boca para falar de Cristo, naquele momento todos que ali estavam ouviam na sua própria língua. Então foi um milagre maravilhoso, porque não foi algo sem conhecimento, não foi uma língua estática, sem ninguém compreender o que se estava falando, mas foi uma língua compreensível. Pedro falava e eles ouviam na sua própria língua. Eles ouviam os que ali estavam falando, cheios do Espírito Santo, as grandezas de Deus, cada um na sua própria língua, de todas as nações que ali estavam. Então essa oportunidade e esse agir de Deus foi para que aqueles que ali estivessem, eles ouvissem o Evangelho. Eles não foram para Jerusalém, para a festa de Pentecostes, para ouvir o Evangelho. Eles foram para a festa, eles foram para a celebração. Mas Deus usou essa oportunidade para que eles ouvissem o Evangelho. O versículo de número 8, por exemplo, diz assim, a resposta deles, a interrogação deles: e como os ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna? É interessante que eles ficaram perplexos, ficaram curiosos e falaram: olha, esses homens não são judeus, não são hebreus, não são galileus, como eles falam essas grandezas de Deus na nossa própria língua? Porque cada um ouvia na sua própria língua. Então está claro aqui que essa língua era uma língua conhecida por cada um deles, uma ação de Deus para que eles compreendessem cada um na sua própria língua. Então esse poder derramado foi justamente para se cumprir aquilo que Jesus ele tinha dito, que eles deveriam pregar a todas as nações, mas não só naquele momento, eles deveriam ir depois, como fizeram, mas só naquele momento, no derramado do Espírito Santo, só ali já se cumpriu uma pregação a várias nações. Pelo menos cerca de 15 nações ali, povos que representavam essas nações, ouviram a mensagem do Evangelho. E aqueles que ali ouviram, muitos desses se converteram. Tanto é que Lucas vai narrar que houve uma conversão de quase 3.000 pessoas. E ao voltarem para suas nações, certamente voltaram e testemunharam aos seus povos também da maravilha que é o Evangelho. Algo importante aqui sobre o dia de Pentecostes é que isso foi algo usado por Deus. O versículo também de número 11, assim nos diz: tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios, como os ouvimos falar em nossas próprias línguas
as grandezas de Deus? O que eles ouviam não era qualquer coisa, eram as grandezas de Deus. Eles ouviram a princípio ali, certamente os apóstolos e outros discípulos, aqueles que estavam reunidos ali. Certamente não foi uma confusão, porque se todos falassem ao mesmo tempo se tornaria uma confusão, mas os que falavam ali, aqueles que ali ouviam nas suas próprias línguas a grandeza ou as grandezas de Deus. Eles entendiam que Deus estava sendo glorificado, eles estavam exaltando Deus. Lucas, aqui em Atos, ele não diz quais eram essas grandezas que os discípulos, que os cristãos cheios do Espírito Santo estavam falando, mas certamente algo que chamava a atenção e que eles entenderam que eles estavam falando, as grandezas de Deus, em suas próprias línguas maternas. Então o versículo de número 12, assim está escrito: todos atônitos e perplexos interpelavam uns aos outros. O que quer dizer isto? O que quer isto dizer? Então aqui eles perguntaram, olha, o que significa isso? O que quer isso dizer? E algo que nos chama a atenção aqui também, é que eles ficaram perplexos, eles ficaram atônitos. E essas duas palavras, elas são interessantes, porque naquele momento eles ficaram maravilhados com aquilo. Eles ficaram admirados grandemente. Por isso a expressão aqui que Lucas coloca, né? Todos atônitos e perplexos. Eles não sabiam o que estava de fato acontecendo. Mas o que nos chama a atenção aqui é que o Evangelho, ele não é pregado, ou as grandezas de Deus não são pregadas para que as pessoas fiquem admiradas, simplesmente. O Evangelho, ele é pregado para que haja transformação nas vidas. Porque senão seria um show da fé, seria uma festa, seria um auditório. Todo mundo ficaria contente, feliz, contaria assim umas piadas e todo mundo sairia. Mas o Evangelho não é simplesmente para deixar as pessoas perplexas, admiradas ou contentes. O Evangelho, ele é pregado para que as pessoas entendam as grandezas de Deus para a vida dela e elas entendam que elas precisam voltar-se para Deus. O contexto ali não era simplesmente para que eles ficassem admirados, atônitos, perplexos, era para que eles entendessem o plano de salvação de Deus. Ora, quando nós olhamos para o versículo número 14, assim está escrito: então se levantou Pedro com os 11 e erguendo a voz, advertia-os nestes termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. É interessante que é justamente isso que Pedro faz. Ele não se contenta em aqueles ouvintes ali das maravilhas de Deus ficassem apenas admirados ou perplexos. Pedro, então, cheio do Espírito Santo de Deus, ele levanta-se e ele chama aqueles ouvintes para uma contrição com Deus. Quando olhamos para o versículo 36, assim está escrito. Aí, que é uma das partes da pregação de Pedro, né? Ele prega, eu quero resumir um pouco. Esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Então, a pregação ali de Pedro foi uma pregação de arrependimento, que eles se voltassem para Deus. Foi uma pregação para que eles se conscientizassem que aqueles que os judeus crucificaram era de fato o Senhor e Cristo, era o enviado de Deus. Então o Evangelho foi pregado de uma forma que trouxesse aqueles ouvintes ao arrependimento. O versículo de número 22, assim está escrito: varões israelitas, atentai a estas palavras: Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios, sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmo sabeis. A pregação de Pedro ali era Cristo.
A pregação apostólica era Cristo, era salvação, era arrependimento. E é interessante que Pedro não estava ali apenas para que as pessoas ficassem admiradas com o que estava acontecendo, ele estava ali para ver o resultado da pregação, o resultado do derramado do Espírito Santo na vida daqueles que ainda não tinham conhecido a Cristo, na vida daqueles que tinham rejeitado, na vida daqueles que crucificaram o Senhor Cristo, aquele que foi aprovado, aqueles que ninguém tinha dúvida de que de fato ele era um homem maravilhoso. Mesmo aqueles que não creram que Cristo era o Filho de Deus, ficaram admirados com os milagres, com os sinais, com os prodígios que Cristo fez, porque jamais qualquer homem, jamais qualquer profeta fez o que Cristo fez. Eles podiam negar a tudo que Cristo ensinou, mas eles não podiam negar os fatos dos milagres que aconteceram. Então Pedro aproveita e diz aqui: olha, este Jesus que vocês conhecem, vocês sabem quem ele é. E é a promessa dele que está se cumprindo sobre nós. Algo importante também no versículo de número 32, assim está escrito: a este Jesus Deus o ressuscitou dos mortos. Deus ressuscitou, do que todos somos testemunhas. É importante aqui que Pedro não perde a oportunidade de iniciar o que seria um dos pilares da pregação dos apóstolos, que era a ressurreição de Cristo. Porque muitos líderes religiosos tinham surgido, muitos libertadores já tinham aparecido, mas tinham morrido. E ficaram mortos e estão mortos. A diferença é que Cristo, ele ressuscitou. Ele estava vivo. Deus ressuscitou a Cristo, e Pedro, ele faz questão de ressaltar isso aos ouvintes. E ele diz: todos nós somos testemunhas disso. E é importante essa expressão, essa palavra aqui, testemunhas. Quando o próprio Jesus, ele fala em Atos 1:8, quando ele disse que receberiam poder ao descer sobre eles o Espírito Santo, e eles seriam testemunha. A palavra testemunha ali no grego, ela pode ser traduzida como mártires. E o mártir é aquele que morre, aquele que está ali para morrer pela causa. Os discípulos, eles estavam se colocando como mártires. Nós somos testemunhas, nós estamos prontos a morrer por aquilo que estamos falando. Diferente de antes, que eles estavam temerosos, que eles estavam com medo. Pedro tinha negado a Jesus, depois Jesus reconcilia Pedro, mas eles não estavam com o coração tão avivados. Porém, quando o Espírito de Deus desce sobre eles, quando eles são revestidos de poder, aí eles estão prontos de fato para morrer por Cristo, para testemunhar. E o poder do Espírito Santo, ele foi dado com isso. A finalidade maior do poder do Espírito é a pregação do Evangelho. Não é as pessoas falarem línguas ou terem sonhos, revelações. Eu não estou dizendo que isso não possa acontecer, que Deus não possa agir da forma que Ele queira. Porém, o poder do Espírito Santo, ele é dado para o testemunho de Cristo, para a pregação do Evangelho, para viver este Evangelho e testemunhar, e se colocar como mártir, se colocar como aquele que está pronto a morrer pela causa que ele defende. Algo importante que vemos também no versículo número 38. Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque após Pedro pregar para eles, eles perguntam: o que faremos? Nós sabemos que somos pecadores. O Espírito de Deus agiu naqueles que ali estavam ouvindo, nos ouvintes, porque é o Espírito Santo quem convence do pecado, da justiça e do juízo. A resposta de Pedro, ela é precisa, quando ele diz: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo. Para quê? Para a remissão dos vossos pecados. O que Pedro está dizendo aí: vocês precisam de arrependimento, porque vocês são pecadores. Veja que a pregação não era uma pregação para amaciar o ego. Era uma pregação que veio direto a uma realidade. Vocês mataram o Filho de Deus, vocês crucificaram o Filho de Deus, agora vocês precisam arrepender, vocês precisam se converter, vocês precisam ser batizados em nome de Cristo.
Vocês precisam de serem redimidos dos pecados. E essa pregação, ela causou um grande efeito. Quando olhamos para o versículo de número 41, assim está escrito: então, os que acreditaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. O resultado da pregação ali de Pedro, cheio do Espírito Santo, e a ação de Deus na vida daqueles pecadores ali, surtiu um grande efeito. Houve compreensão da palavra de Deus. Eles não ficaram apenas perplexos, admirados, mas que coisa bonita. Não, eles ouviram, eles foram confrontados com a pregação do Evangelho e eles responderam positivamente, porque a ação do Espírito Santo ali estava. Ora, quando olhamos para esse quadro, será que hoje a igreja precisa celebrar o Pentecostes? Não necessariamente, porque os cristãos não estavam ali para celebrar o Pentecostes. Foi uma data realizada por Deus, no dia de Pentecostes, o Espírito Santo vir, mas isso não significa que a igreja tem que tomar o nome de igreja do Pentecostes. Não há base para isso, porque a igreja existia antes do Pentecostes. O Espírito Santo só não tinha vindo ainda, mas já tinha os discípulos, já tinha os apóstolos, a igreja de Cristo já estava ali. Faltava a ação do Espírito Santo. Porém, quando olhamos para o laço, a união que há entre o Pentecostes e o dia de Pentecostes, nós vimos a ação de Deus, porque a própria festa de Pentecostes foi permitida por Deus lá em Levítico, em Êxodo, já para que neste dia, Deus sabia em sua imensa sabedoria que o Espírito Santo viria naquele dia, após a ascensão de Cristo. Eles não sabiam, mas Deus sabia. Ora, o que estes fatos nos falam hoje também? Nós já temos o Espírito Santo. O Espírito Santo já está na igreja. Todo cristão, todo pecador que se converte, que se arrepende e se converte a Cristo, que é trabalhado pelo Espírito Santo e responde ao chamado de Deus, no momento da conversão verdadeira, ele recebe o Espírito Santo. O Espírito Santo já está dirigindo a sua igreja. O Espírito Santo não está aquém da igreja. O Espírito Santo não está ausente da igreja. O Espírito Santo está dirigindo a igreja ainda hoje. Não precisamos fazer cultos para buscar o Espírito Santo, como naquela época. Vamos fazer uma noite de Pentecoste para que o Espírito Santo venha. Não, ele já veio, ele já está na igreja, ele já está no cristão, ele já está agindo, ele dirige a igreja dele, ele ainda converte vidas pelo poder dele. O Espírito Santo está presente. Assim, quando olhamos para os nossos dias, a igreja de Cristo, ela pertence ao Espírito de Deus, ela não pertence a homens, ela é de Deus. O que devemos fazer então? Buscar viver nessa dependência. Quando olhamos para Atos, capítulo 2, o versículo de número 42, assim está escrito: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Qual deve ser a ação de uma pessoa que é alcançada por Cristo, que agora tem o Espírito Santo habitando nela? Ela tem que perseverar. Ela tem que perseverar na fé. E é interessante que esse versículo de Atos 2, 42, não diz que aqueles cristãos, quase 3.000 que se converteram, todos eles falaram línguas. Não diz que eles falaram línguas. Não diz que não falaram, mas também não diz que falaram. Mas diz que houve conversão. Diz que eles ingressaram na vida cristã, foram batizados, professaram a sua fé e foram batizados. Mas o que Lucas ele relata aqui em Atos, que eles perseveravam, os cristãos eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E em cada alma havia temor. É importante este versículo porque ele nos diz respeito a como devemos viver na direção do Espírito Santo. Como a igreja deve viver. Ela deve viver nessa perseverança, perseverar na doutrina dos apóstolos. E a doutrina dos apóstolos não é a doutrina dos apóstolos, é a doutrina de Cristo. Cristo passou para os apóstolos, por isso que a igreja cristã ela é apostólica. Porque aquilo que os apóstolos receberam de Cristo, eles ensinaram.
Eles foram usados por Deus, os únicos escolhidos, apóstolos usados por Deus, para escrever aquilo que Deus queria para a sua igreja. Agora devemos perseverar na doutrina dos apóstolos. Devemos perseverar nas orações. A igreja precisa perseverar em oração. Ela não precisa mais orar para que o Espírito de Deus venha. O Espírito Santo de Deus já veio, já está na igreja, já está no cristão. Mas o cristão precisa perseverar em oração como forma de comunhão com Deus, como forma de crescimento espiritual. Perseverar na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Devemos então olhar para esse quadro que não haverá mais Pentecostes. Não haverá mais essa descida do Espírito Santo, um som vai invadir a igreja e vai ter um vento impetuoso e vamos ver línguas caindo na cabeça de cada um como de fogo. Não haverá mais esse episódio, foi único, porque o Espírito Santo já está presente. A igreja não comemora Pentecostes, nem festa de Pentecostes, isso ainda é dos judeus, mas para nós tem a sua importância como sinal, como algo que aconteceu. Mas não precisamos mais esperar que o Espírito de Deus venha, ele já está presente. Como buscamos esse Espírito? Em oração, perseverando na doutrina, porque ele já está presente. Algo importante também, ele habita no cristão, ele está no cristão, e não em todo o mundo, ele não está em todas as pessoas. O Espírito Santo, ele habita apenas no cristão. Por exemplo, quando nós olhamos em João 14:17, assim está escrito: o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Então essa palavra do Senhor Jesus, ela é precisa. O Espírito Santo, uma vez que ele veio, ele agora habita em nós, ele está no cristão. O mundo não o vê, nem o conhece, mas nós o conhecemos. Nós sabemos que somos cristãos, porque é um testemunho do Espírito Santo de Deus na nossa vida. E o verdadeiro cristão, ele responde à ação do Espírito Santo. O verdadeiro cristão, ele sabe que está cheio do Espírito Santo e deve buscá-lo a cada dia. E isso é um viver diário. E uma das demonstrações que uma pessoa está cheia do Espírito Santo é em suas ações, é como ela vive, é como ela testemunha do Evangelho. O que tem o Espírito Santo vive o Evangelho. Não é evidência de que uma pessoa cheia do Espírito Santo é a que fala em línguas e os outros entendem. Não, uma pessoa cheia do Espírito Santo é quando ela sabe dizer não ao erro. É quando ela prefere a palavra de Deus ao caminho errado. É quando ela fala a verdade. É quando ela se debruça aos pés do Senhor para buscá-lo, reconhecendo que não é nada, que precisa do Senhor. Essa é a pessoa cheia do Espírito Santo. E ela deve buscar isso todos os dias. Versículo 18, assim está escrito: não vos deixei órfãos, não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Essas palavras do Senhor Jesus, referente também ao Espírito Santo, quando o Senhor Jesus, ele diz que não deixaria os cristãos órfãos, desamparados. Há uma possibilidade de entendermos esse versículo de duas formas. Deus, Cristo, não deixou os cristãos órfãos, desamparados, porque ele enviou o outro Consolador, o Espírito Santo, que é o próprio Deus, que é o próprio Cristo. E há um entendimento também de que um dia Cristo voltará. A igreja, de certa forma, ela aguarda a volta do Senhor Jesus. A igreja não está esperando mais a vinda do Espírito Santo. Ele já veio, mas a igreja espera a volta de Cristo, porque um dia ele voltará. E Jesus falou que ele voltará. Por isso que quando olhamos para essa questão da presença do Espírito Santo, ele está presente na igreja. Mas ele também fala ao nosso espírito que existe um retorno de Cristo, que Cristo voltará. E nós vivemos nesta vida cheia do Espírito Santo, buscando o poder do Espírito Santo, não o Espírito Santo,
O cristão deve buscar o poder do Espírito Santo, mas não o Espírito Santo, porque ele já veio. E ele busca esse poder do Espírito Santo para que ele esteja pronto a cada dia para a volta de Cristo. Porque um dia Cristo voltará. E só aquele que tem o Espírito Santo, que foi selado com o Espírito Santo, batizado com o Espírito Santo, e batismo aqui é conversão, não é sinais, não é línguas, batismo é conversão na Bíblia. Então esse irá para o Senhor Jesus. Algo importante, e queremos concluir com isso, que devemos, como cristãos, viver nesse propósito de vida, buscando a cada dia o poder do Espírito Santo, porque ele já foi dado. Agora a manifestação do seu poder é para o testemunho do Evangelho, para falar de Cristo, para anunciar Cristo com a nossa boca, com a nossa voz e com a nossa vida. E como fazemos isso? Perseverando na doutrina, na comunhão, no partir do pão e nas orações, com temor ao Senhor, esperando a volta de Cristo. Assim, essa última promessa de Cristo se cumprirá, ele voltará. Ele já cumpriu a sua promessa de enviar o Espírito Santo e ele já está presente na igreja e no cristão. O que o cristão precisa buscar é o poder de Deus, e ele faz isso com a sua vida, orando, perseverando na leitura bíblica, vivendo o Evangelho, testemunhando, e ele vai se enchendo cada vez mais. Assim como foi a promessa da vinda do Espírito Santo, será a volta de Cristo. Os cristãos daquela época estavam esperando o Espírito Santo vir, mas eles não sabiam quando ele viria. Assim como nós hoje esperamos a volta de Cristo, não sabemos quando ele virá, mas ele virá. Ele vai cumprir a sua palavra. Por isso que vale a pena perseverar. Assim, devemos viver esperando a volta de Cristo agora, porque o Espírito de Deus nos leva a isso. Assim, devemos viver. Vivamos como testemunhas de Cristo neste mundo. Testemunha da sua ressurreição, da sua vida e da sua volta. Que Deus nos dê graça e que quando olharmos para o Pentecoste, nós possamos nos lembrar que o Espírito de Deus já veio, já está em nós e já está na igreja e dirige-a até a volta de Cristo. Amém? Que o Senhor Deus nos abençoe.